Então, a experiência que eu tenho com relação ao jejum é que em dezembro, né, teve a caravana do templo e eu queria muito ir para o templo, era um desejo que eu já tinha desde que eu fui batizado. E eu fiz um jejum com um amigo meu para que nós dois pudéssemos ir ao templo. E no jejum eu pedi ao Senhor que um dos propósitos que surgissem 2 vagas na caravana. E nós fizemos esse jejum e quando foi no domingo, que a gente terminou o jejum, quando foi à noite surgiram 2 vagas e nós podemos ir ao templo. Nós fomos ao templo e foi assim uma experiência indelével na nossa vida. Foi a primeira vez e senti grandemente o Espírito do Senhor. Foram a melhor semana que eu já tive na minha vida. Então eu presto testemunho que o jejum ele realmente me ajudou com relação a isso. O Senhor ele pôde me ouvir as minhas orações e atender ao meu jejum. E eu tenho certeza que se eu não tivesse jejuado, talvez eu não tivesse ido ao templo naquela ocasião. E foi uma experiência maravilhosa que eu vivi lá e que eu não esquecerei e levarei para o resto da minha vida. Então, nós como missionários, nós jejuamos muito por nossos pesquisadores, porque nós queremos o melhor por eles. Então, quando nós jejuamos, nós mostramos ao Senhor que nós queremos aquela coisa, mas que nós queremos nossa comida e nossa água. Então, a experiência que aconteceu última semana passada foi que nós fomos para uma família. Eles tiveram uma data de batismal por o sábado seguinte. E nós começamos falando com um irmão. Ele estava fumando, ele estava largando os cigarros, o vício. E enquanto ele estava largando, ele diminuiu, mas no final ele estava fumando um cigarro cada dia. Mas ele não pode ser batizado com um cigarro cada dia. Então nós falamos com ele, foi terça-feira. Nós falamos que você precisa largar. Depois nós passamos quarta e nós falamos com ele. Então você largou? Ele disse, eu fumei um. Então nós falamos com ele, tá bom, isso é o que vamos fazer. Vamos te ajudar tanto como possível. Vamos passar 3 vezes cada dia. E depois do almoço, quarta-feira, meu companheiro falou comigo, eu vou começar jejuando. Eu pensei, isso é uma ideia boa. Estávamos andando na rua e eu fiz uma oraçãozinha em minha mente, e quando eu terminei a oração, meu corpo ficou muito fraco. Eu senti, isso não vai dar. Eu não posso jejuar 24 horas dessa vez. Talvez eu só vai jejuar 12 horas, alguma coisa menor, porque desde o momento que eu terminei a oração, meu corpo fiquei muito fraco, eu senti muito sede e nós andamos no sol todo dia. Mas nós passamos a casa dele durante o dia uma vez, foi bom. Segunda vez nós passamos a casa dele. Nós pensamos, nós precisamos passar agora. Então nós corremos para a casa dele e quando nós passamos, ele estava com um cigarro em mão. Ele estava tentando preparar o cigarro. Nós falamos com ele, irmão, você lembra a promessa que nós fizemos com você? Que você pode mostrar seu amor por nosso Salvador? Ele disse, sim, eu lembro. Ele colocou o cigarro fora e depois nós conversamos com ele um pouco mais, deixamos só uma breve mensagem, uma oração e nós saímos de novo. E eu sabia que se eu não jejuasse por 24 horas, meu jejum não seria aceitável para ajudar ele ao máximo, que ele precisou. Então, eu e meu companheiro nós jejuamos 24 horas na hora. E desde este dia, este homem ali nunca fumou. Então, foi uma experiência real, que eu posso falar agora, eu sei que jejum tem poder real. Não só é alguma coisa que nós
não comemos e bebemos água por nada. Esse é um poder que nós usamos em nossas vidas para abençoar as vidas das outras pessoas. Porque nós podemos jejuar por nós mesmos, mas quando nós jejuamos por outras pessoas, nós temos um desejo, uma vontade para terminar o jejum 24 horas. Ele deve ser 24 horas para mostrar ao Senhor nossa dedicação, para nosso desejo ou ao caso, caso nós estamos fazendo isso. Bom, fui convidada para prestar um testemunho sobre o jejum e vou contar quando os missionários me ensinaram. Eu estava sendo ensinada pelos missionários e eu tinha dificuldades de ter a resposta de que essa era a igreja verdadeira e de deixar o café, porque eu era viciada no café. Então eu tinha muita dificuldade. E como eu era de uma outra congregação, eu achava que aquela congregação era certa, só que não era, eu estava errada, né? E os missionários me ajudaram fazendo um jejum junto comigo e uma outra irmã que também tinha a mesma dificuldade. Então nós fizemos o jejum de 24 horas e assim que eu encerrei o meu jejum, o Senhor ele me mostrou na Bíblia, no Salmo 119, no versículo 69 ao 72 e versículo 117 ao 120. E eu li essa escritura e assim que eu terminei de ler, o meu celular tocou e tinha uma irmã da congregação que eu fazia parte dizendo que tinha tido um sonho comigo. E no sonho ela me dava a paz do Senhor e eu dizia para ela que eu não ia responder a paz do Senhor porque eu ia estar falando o nome do Senhor em vão. E que a igreja que nós achávamos que era certa não era correta, era errada. E que eu agora era da igreja dos mormons. E ela ficou triste porque eu tinha dito que ela estava errada e eu estava certa. E quando ela desligou o telefone, eu corri para contar para minha filha do sonho que ela teve e da resposta que eu tinha me dado na Bíblia. E minha filha disse: eu também sonhei com a senhora. E aí eu falei: então me conte. E aí ela contou que um amigo nosso em comum tinha me chamado, me ligado para que ia ter meu batismo nessa outra igreja. E aí eu saía e no decorrer do caminho ele me ligava e dizia: não precisa mais vir, porque você não vai ser mais batizado. E eu ficava com raiva, porque eu tinha saído, largado as coisas que eu estava fazendo e tinha ido para ser batizado e não fui. Mas aí eu tive a certeza que realmente onde eu estava não era a igreja certa. Não era a igreja onde tinha os 12 apóstolos, não tinha o profeta, não tinha o poder do sacerdócio. Não era ali que o Pai Celestial me queria. E então, esse jejum, ele me ajudou a ter certeza de que a igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, é a única igreja verdadeira. É a igreja perfeita. É onde mudou a minha vida e a vida da minha filha. E eu sou grata ao Pai Celestial por aqueles 3 jovens terem entrado na minha casa e ter nos ensinado, que eu nunca vou esquecer. Aqueles 3 homens valentes que o Senhor confiou a minha vida e a vida da minha filha a eles, e mostraram um mundo novo, uma família nova. Que eu tenho 2 anos e 3 meses de membro, eu e minha filha. Ela se batizou primeiro, ela se batizou no dia 20 de março de 2011 e eu me batizei no dia 3 de abril de 2011, que foi na conferência geral, o segundo dia da conferência geral. E eu tive a certeza mais ainda quando assisti a conferência. O Demonzares disse: devemos deixar as coisas que gostamos para coisas maiores. Eu gostava daquela igreja, eu achava que ela era correta, eu
tinha amigos, tenho amigos ainda de lá, mas não era a melhor, não era a verdadeira. Então eu larguei aquilo que eu gostava para abraçar algo maior, que é justamente a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. É onde eu estou e tenho aprendido muitas coisas, ensinamentos todos os dias na igreja. E na leitura do livro de Mórmon também, que tem me ajudado muito. Eu sei que Cristo vive, eu sei que essa é a sua igreja. Eu sei que se nós formos obedientes e corretos e obedecermos seus convênios, seus mandamentos, como lendo as Escrituras, lendo os manuais que é nos dado, jejuando, fazendo as nossas orações, magnificando o nosso chamado, um dia nós retornaremos à presença do Pai Celestial. E eu sou muito grata ao Pai Celestial por fazer parte desta família. Sou muito grata mesmo. Me sinto uma filha especial do Pai Celestial. E esse é meu testemunho, meu amor, que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu recebi um convite, para me falar hoje algumas experiências sobre o jejum. E de imediato eu lembrei logo de uma experiência que para mim foi muito marcante. Essa experiência aconteceu há aproximadamente 11 anos atrás, onde meu marido na época se encontrava acometido por uma doença que os médicos aqui o desenganaram. E nós tínhamos então que sair de nossa terra para ir para um outro local, que foi o Rio Grande do Sul. E lá chegando, nós não tínhamos familiares, nós não tínhamos amigos ainda, mas algo me marcou profundamente, foi a companhia do meu Salvador durante todo aquele tempo que eu estive lá. E um daqueles dias, eu nunca esquecerei. Foi justamente quando o presidente Cabral, na época, tinha me dito que eu tinha que fazer tudo que era certo, porque eu estava num momento muito decisivo da vida do meu marido. Então eu tinha que ajudá-lo a se preparar espiritualmente, porque ele poderia morrer. E ao chegarmos lá, nós fomos morar numa pensão que eu acredito que não tinha 4 metros quadrados. Só cabia uma cama e as nossas 2 malas. Não tinha um fogão, não tinha uma geladeira. Nós não tínhamos nada, mas tínhamos a fé. E eu lembro que durante a semana eu comprava marmita pra gente almoçar, pra gente jantar. No sábado também, mas aí chegou a prova da minha fé, que foi o domingo. E naquele dia eu peguei a minha marmita e fui comprar o alimento para aquele homem que precisava se alimentar, que estava doente, que na época o médico disse que ele tinha que engordar 17 quilos. E aí no caminho eu comecei a orar, pedindo forças ao Pai Celestial para que eu pudesse fazer a coisa certa. E então, no caminho, eu decidi, eu vou voltar, e tanto eu quanto ele nós vamos jejuar. E aí eu sabia que ele não podia porque ele estava muito debilitado. Então eu disse para ele que ele ia só fazer um lanche, mas que todos os domingos eu iria jejuar. E ao chegar em casa, naquela pensão, eu me ajoelhei e comecei o meu jejum naquele dia. Foi quando o milagre aconteceu. Alguém chegou na janela, que era quase um porão onde nós estávamos. Chegou na janela e bateu, e aí perguntaram por mim e por ele. Aí eu pedi para entrar. Aí eles entraram e perguntaram se nós tínhamos aonde almoçar naquele dia. E eu disse que não, porque as lanchonetes estavam todas fechadas. E aquela família foi lá e disse que nós íamos almoçar.
E então eu fiquei muito animada porque o meu marido naquele dia ia almoçar, ia comer sem quebrar o dia do Senhor. E eu fiquei, poxa, mas como é que eu vou recusar um convite de um casal que eu nem conheço e já vou dizer que não vou me alimentar, né? Porque estou jejuando. Mas para mim foi formidável, porque ao chegar na casa do irmão, tinha um banquete preparado para nós. E aí então todos começaram a se alimentar e eu na mesa. E eu disse que eu não ia almoçar junto com eles. Aí eles perguntaram por quê. E eu disse que eu tinha feito promessa com o Pai Celestial que todos os domingos, para mim não quebrar o dia do Senhor, eu iria jejuar. E eles ficaram surpresos com aquela minha atitude. Disseram, pois a partir de hoje, ele vem almoçar, mas você e ele vão vir jantar todas as noites aqui conosco. E assim, era um banquete, todos os domingos. Para mim, além do banquete servido naquela mesa, era um banquete espiritual. Porque foi através de jejum que eu pude obter um milagre na minha vida. Através de jejum foi que eu pude fortalecer minha fé. Através de jejum, muitas bênçãos vieram para mim e para minha família. E eu acredito, que eu sei que Deus vive, que Ele ouve as nossas orações e que o jejum, Ele nos aproxima mais e mais do Pai Celestial. E eu sei o quanto o Senhor Ele prepara as pessoas, o local e a hora para tudo. E como eu sou grata por ser filha de um Pai tão especial e amoroso, que nunca me abandonou em momento algum. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, assim como todos, eu também tenho um testemunho verdadeiro, né, de um Deus vivo e verdadeiro. Eu sei realmente que Ele me ama. E eu sei que todos os convênios, ordenanças que fazemos dentro daquelas paredes santas do templo do Senhor, elas são verdadeiras. Elas são para a nossa exaltação. E eu creio no poder selador, que pode unir as famílias para toda a eternidade. E eu também creio no jejum. Eu sei que é uma arma muito poderosa para nos ajudar a enfrentarmos qualquer provação nesta vida. E, dependendo da nossa fé, de nossas obras, nós podemos exercer milagres que nem nós imaginamos que éramos capazes. Eu sei realmente que quando nos unimos com um único propósito, o Senhor realmente nos atende. E uma experiência de jejum que eu tenho é quando eu estava no hospital com meu filho. E as duas estacas, Bom Sucesso e Bom Jardim, elas se reuniram com um único propósito. Até mesmo as crianças que não precisavam fazer por serem puras, elas embarcaram nesse objetivo. E hoje realmente eu sei que o Senhor pode fazer milagres através do jejum. E eu sou muito grata por ter essa certeza em meu coração de que a minha família será eterna. E eu compartilho a minha experiência e meu testemunho no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
oração. Eu lembro quando eu era pequena, de 5 anos, eu fiz o primeiro jejum, que foi quando eu estava no hospital. Então, eu era muito pequena e eu soube que ele estava no hospital. E minha família resolveu fazer o jejum. Eu não sei quanto tempo eu passei. Não sei. Foi de manhã até a noite. Eu falei pro Senhor que eu ia até onde eu aguentasse. Não, eu sei. Depois de alguns dias, eu pude saber que o Léo tinha saído do hospital. Eu fiquei muito feliz porque ele tive testemunho que o jejum é um momento de Deus que ele pode curar pessoas e que ele pode usar nossos médicos quando a gente faz nosso jejum. E o Senhor nos ouve quando a gente também faz jejum. Eu fiquei muito feliz pelo Senhor ter ouvido meu jejum, ter me ajudado.